Para ser igreja peregrina, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida, gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Sejamos prudentes, estejamos em comunhão, participação, emissão e juntos vamos propagar a copiosa redenção. Como comenta Doroteu de Gaza, um abade. Imaginai que o mundo é um círculo e que todos caminham em volta do círculo. E o centro de tudo é Deus. Para chegar no centro, tem que caminhar em volta do círculo. E para encontrar Deus, temos que encontrar as outras pessoas. Para encontrar as pessoas, temos que encontrar Deus. Nesse argumento de Doroteu de Gaza, um abade, temos que ver Deus nos olhos dos nossos irmãos, de nossas irmãs. Hoje nós estamos celebrando a festa de São Leão Magno, Papa e Doutor da Santa Igreja. Leão Magno nasceu na Toscana por volta do século V e recebeu o diaconato. Diácono de Cristo a serviço da Igreja, e logo foi eleito a ser vigário de Cristo na terra. Se dedicou ao cuidado das almas, ao cuidado de todas as pessoas e recebeu o nome de Magno, São Leão Magno. Como comenta São Leão Magno, pelo sinal da cruz, todos são configurados em Cristo, todos são reis sacerdotes de Cristo. São Leão Magno argumenta, falando do santo batismo, que todos são ungidos em Cristo, são o povo sacerdotal, que todos perseverem e vivam o sacerdócio de Cristo e propaguem a copiosa redenção. Que, a exemplo de São Leão Magno, tenhamos cuidado com o próximo e vamos anunciar o Evangelho pelo mundo afora. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Naquele tempo, Jesus estava em caminho para Jerusalém e passava pelos confins da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos, que pararam ao longe e elevaram a voz, clamando: Jesus, Mestre, tende compaixão de nós. Jesus viu-os e disse-lhes: Ide, mostrai ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados.
Um deles, vendo curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. E era um samaritano. Jesus lhe disse: Não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentou: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo curou o leproso e ele ficou curado e agradeceu a Deus, louvou a Deus, deu graças bendizendo a Deus. Na primeira parte é a cura e o leproso teve fé e o Senhor disse: Vai, a tua fé te salvou. Que todos tenham fé, que todos sejam fortes na fé e permaneçam em Cristo. É muito bonito. Estamos no capítulo 17 do Evangelho segundo Lucas. Como na segunda-feira nós iniciamos o capítulo 17, que na primeira parte nós vimos no Evangelho de segunda-feira, que iniciamos o capítulo 17, na primeira parte, o nosso Senhor Jesus Cristo nos argumentava a lógica para ter cuidado com o escândalo. Na segunda parte, para perdoar o próximo. E na terceira, e concluindo, ter fé. Vemos Jesus nos orientando para ter cuidado com o escândalo, depois para saber perdoar o próximo e ter fé, permanecer em Cristo. E ontem, como ontem nós meditamos o Evangelho, da primeira parte do Evangelho segundo João, do templo, que a pedagogia fundamental era para ter cuidado com o templo, com a casa de oração. Mas ontem era a lição da humildade aqui no Evangelho segundo Lucas, na qual, na terça-feira da 32ª semana do tempo comum, o Evangelho é a lição da humildade, como comenta o nosso glorioso patriarca São Bento. A obediência ao primeiro grau da humildade é a obediência sem demora. Sejamos obedientes à lei de Deus e façamos tudo o que Cristo está nos dizendo. E hoje é a cura do leproso. O leproso ficou curado e agradeceu a Deus, louvou a Deus. Que todos sejam curados, que todos os entes humanos tenham fé e vão ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo estava andando pelo caminho de Jerusalém e passava pelos confins da Samaria da Galileia. E lá o nosso Senhor Jesus Cristo passava, ao entrar, viram 10 leprosos que precisavam de curas. E pararam de longe e elevaram a voz clamando. Pediram a compaixão do Senhor. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Pediram a compaixão, a misericórdia de Deus. Gritaram a misericórdia de Deus e ficaram curados. E o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, disse: Ide mostrai ao sacerdote. E Jesus disse para eles irem mostrar ao sacerdote, e imediatamente ficaram curados. Ficaram curados e um deles voltou glorificando a Deus, deu graças a Deus, louvando a Deus, que ficou curado. A lógica
é agradecer a Deus por tudo o que Jesus nos concede, agradecer a Deus por tudo o que Deus nos faz. Que graças e bênçãos copiosas estamos recebendo. Ficaram todos curados. E primeiro um ficou curado, estava louvando a Deus, dando graças. O nosso Senhor Jesus Cristo perguntou: onde estão os outros 9? Não achou somente o estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? O nosso Senhor Jesus Cristo argumenta fazendo a interrogação, perguntando dos outros. Mas disse: levanta-te, a tua fé te salvou. É a fé para ser curado. Quem tem fé, o milagre acontece. Que todos os seres humanos tenham fé, que todos permaneçam em Cristo, que todos sejam curados. Que o nosso Senhor Jesus Cristo está curando todos os seres humanos. Coisas grandiosas estão acontecendo. Todos os entes humanos estão curados, estão sendo curados interiormente e fisicamente. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, que todos estejam em Cristo, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. São José, rogai por nós. Salve o guardião do Redentor e esposo da Virgem Imaculada. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria Imaculada depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá-nos a bênção, ó Virgem Mãe.